do nosso dia do profissional da educação física, né? Eu gostaria de desejar, né, em nome dos professores aqui presentes, além dos palestrantes, né, professor Caetano, professor Mapurunga e a professora Rafaela, que vai conduzir os trabalhos, mas sei que está a professora Eloiane, professor Edeilson e outros, né? Então, em nome deles, eu parabenizo todos os profissionais e professores, né, Caetano, de educação física, né? E em nome dos alunos, né, vou citar o nome de Camilinha, e em nome de Camilinha eu felicito aos futuros profissionais de educação física e professores de educação física aqui presentes nesse evento. Que sejamos, como o professor Caetano disse, verdadeiros mestres da nossa profissão, né? Que não sejamos só mais um, mas que eu faça a diferença nesse mundo do trabalho, que eu seja realmente um mestre, né? Que sigamos aos nossos mestres aqui, que a gente está saudando, os professores, que vocês sigam esses verdadeiros mestres, e não sejam somente mais um, e que sejam realmente mestres da vida, porque a educação física, a gente utiliza os conhecimentos da educação física, mas para, na verdade, a gente ser os mestres da vida, né? Então, assim, eu e o professor Paulo Castinho, a gente parabeniza a todos e que a gente possa nos confraternizar nessa manhã de hoje com um tema tão relevante nesses dias atuais, né? E que a gente possa aprender com esses professores, com esses relatos que eles vão passar aqui para a gente, de como a gente possa ser um profissional diferenciado, né? Então, assim, parabenizo a todos e deixo com a professora Rafaela para conduzir os trabalhos. Ok. Obrigada, professora Sônia. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos, agradecer o momento, professora Sônia também, né, pelo convite, pela motivação para esse dia, né. E aí eu gostaria, inicialmente, né, antes de passar a fala para os professores, inicialmente de fazer uma reflexão, né, sobre a nossa temática, a temática que estamos propondo para discutirmos, né. E aí, antes de falar, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre os termos que colocamos aqui, para que todos os profissionais de educação física que aqui estão, os futuros, né, os nossos alunos que aqui estão, possam, em toda discussão, em toda fala, refletir. Então, nós colocamos como palavras-chave o termo ressignificar, aprender e explorar. E, como subtópico, né, atitudes fundamentais de profissional de educação física em tempos de pandemia. Então, momento atual, onde estamos vivendo, né? E aí, sobre o ressignificar, nós precisamos entender que antes dos professores que aqui estão estarem instruindo sobre plataformas, sobre ferramentas, né, sobre instrumentos para utilizar nesse momento, nós precisamos pensar em reorientar a nossa mentalidade, né? Porque mais do que nunca precisamos estar dispostos a reaprender a trabalhar, não é isso, professores? Né? Para que não tenhamos crises, né? Para que possamos superar esse momento. Então, todos nós estamos compartilhando de medos, de angústias, de frustrações, mas devemos ter, sim, esperança, vontade de mudança, pensar em soluções, né? Precisamos entender que a distância, ela traz algumas complicações, mas a ciência e a tecnologia está aqui também nos ajudando, né? Fazendo com que, inclusive, estejamos compartilhando esse momento, cada um em casa, mas ao mesmo tempo juntos, né? E sobre o aprender, gostaria que vocês refletissem em toda a fala do professor Mapurunga e do professor Caetano, né? Que por sermos professores, nós devemos sempre estudar, né? Mas sempre que surgir uma renovação, uma novidade, esse estudar ele tem que ser ainda mais enfático, né? Nós precisamos não só estudar, mas pensar em novos métodos, em novas abordagens, em novos recursos, em novas ferramentas, para que esse momento seja superado. E, enfim, sobre o explorar, né?
que tenhamos curiosidade, a partir das falas dos professores aqui, quando eles começarem a citar os exemplos, como eles estão fazendo, que vocês sejam curiosos para explorar, né? Para que vocês utilizem essas ferramentas de forma dinâmica, que vocês possam não apenas usar o básico, né? Mas ainda ultrapassar, além de postar um vídeo, um conteúdo, usar um aplicativo. Ah, o professor Caetano falou isso, o professor Mapuruga falou isso, dá para fazer de outra forma, então que vocês explorem ainda mais, certo? Então, gente, eu convido todos vocês, a partir dessas 3 falas, ou dessas 3 palavras, utilizando todo o conhecimento desses professores, né, que nós possamos pensar agora sobre as atitudes fundamentais do profissional de educação física em tempos de pandemia. Então, eu gostaria de dar a palavra agora para o professor Mapurunga. Desculpa, primeiramente o professor Caetano, né, e só comunicar para todos que a gente vai estar controlando o tempo e eu vou estar comunicando aqui para vocês, certo? Então, professor Mapurunga, você vai ficar com a palavra e terá em torno de 25, 30 minutos. E os alunos que quiserem interagir... Desculpa, Caetano. Eu estou vendo Mapurunga na minha frente, aí estou só dizendo. Professor Caetano. Então, vamos começar com a fala do professor Caetano. Então, aproveitem e fiquem à vontade para postar as perguntas no chat que eu estarei interagindo. Fique à vontade, professor. Ok, obrigado, professora Rafaela. Primeiro, agradecer o convite, professora Sônia, coordenadora do curso. É sempre um prazer falar sobre a nossa profissão, né? Todos sabem que eu sou apaixonado pela profissão. Não faço nada da minha vida a não ser relacionado com a educação física. Quando não estou estudando, estou trabalhando. Quando estou trabalhando no UniRN, estou com meus alunos personal trainer, estou com a equipe esportiva. Quando não estou trabalhando, estou em casa, o meu lazer é assistir futebol, é assistir NBA, é assistir beisebol, ou seja, relacionado à educação física. Ou então estou na ABB, jogando bola, fazendo musculação, ou seja, pedalando. Tudo que eu faço é com educação física, porque eu amo, não me vejo outra coisa a não ser fazendo algo relacionado à educação física. E hoje, de fato, é um dia muito especial. 1º de setembro, né, o dia do profissional de educação física, né? É um dia de conquista, um dia de celebrar mesmo, porque através de muita luta, de muito trabalho, nós conseguimos regulamentar nossa profissão. O que é regulamentar nossa profissão? É ter nossa profissão reconhecida. Não é à toa que foi escolhido esse dia, 1º de setembro. No dia 1º de setembro de 1998, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, publicou no seu Diário Oficial da União, o DOL, a regulamentação da nossa profissão. Ou seja, antes de 1º de setembro de 1998, nossa profissão não era regulamentada. E por não ser regulamentada, qualquer pessoa, olha só, qualquer pessoa poderia se titular como professor de educação física, como personal trainer, como técnico de basquete, de futebol, enfim, poderia porque não havia lei que o impedisse disso, tá? E o que tinha de ruim nisso? Ruim porque realmente muitas pessoas que se aventuravam no treinamento esportivo, no treinamento individual, né, nas práticas corporais, eram pessoas que não tinham conhecimentos adequados para isso. Então, era comum você ver, como eu já vi, eu presenciei, o rapaz que trabalhava numa academia, e ele era o vigia do carro, e quando surgiu a regulamentação da profissão, ele atuava como personal trainer, porque ele já treinava há muito tempo, né? Ele se julgava ser bom o bastante para ser um personal trainer, saiu de ser vigia do carro da academia e começou a atender como personal trainer, o que não tem nada de errado, um vigia estudar, se formar e atuar em outra profissão. Só que ele não estudou, não se formou, não tinha os conhecimentos de fisiologia, de treinamento, de prescrição, de biomecânica, de cinesiologia, de primeiro socorro, não tinha nenhum conhecimento, tampouco conhecimentos básicos, porque nem o ensino médico esse sujeito tinha, e ele era personal trainer. Agora imagine vocês, pessoas, esse único exemplo, e quantas pessoas no nosso país atuavam dessa forma e como prejudicavam a sociedade. Por muito tempo, a nossa profissão foi motivo de chacota, motivo de piadas. E piada geral, por exemplo, tenho certeza que vocês já ouviram piadas que duram até hoje, perduram até os dias atuais. Ah, educação física é bom, o curso é só jogar bola, é só correr e jogar bola. Ah, professor de educação física só tem que aprender a contar até 10.
Na musculação, 3 de 8 para hipertrofiar, 3 de 15 para resistência e 3 de 20, 3 de 15 para emagrecer, né? Então não precisa muita coisa. De fato, essas piadas ocorrem, ou ocorreram com mais frequência, porque no fundo tinha um pontinho de verdade. Porque as pessoas não estudavam, pegavam uma receita de bolo qualquer, que muitas vezes não era verdadeira, e passava para todos e todas e todas, né? Sem contar as posturas, os princípios éticos que não existiam. Se não existia a regulamentação, se não existia a profissão, não existia o quê? Um código de ética. E por não ter um código de ética, não tinha uma postura ética adequada. Então as pessoas não se comportavam como profissionais, como pessoas que deveriam ser norteados, orientados de acordo com os direitos e deveres pré-estabelecidos dessa profissão. E sem código de ética, a gente já viu muita coisa ruim acontecer. Aluno, professor, né, nesse tempo, professor assediando aluno, aluno assediando professor, brigas, confusões, falta de respeito, né, linguajares torpes, não saber atender um cliente. Ora, pessoal, quando a gente vai para um consultório médico, quando vai para um escritório de advocacia, quando vai para o dentista, veja qual é a postura desses profissionais. Senhor Caetano, bem-vindo, como está? Sente-se, né? Há uma certa formalidade. Veja as vestimentas, né, do sujeito. Você vê um lugar asseado, limpo, seguro, um lugar bem confortável. E quando a gente ia para as academias, e hoje, infelizmente, ainda acontece, quando eu chegava para ser recepcionado, aí vinha o professor, e aí, boy, beleza? Vai malhar hoje? Meu irmão, está fazendo o quê? Um linguajar que não é um linguajar próprio para uma pessoa que está trabalhando, né? Pô, professor, mas é uma academia, é um clube esportivo, né? Não precisa ser tão formal, não precisa ser tão formal, mas precisa de uma certa formalidade profissional. É você chamar o sujeito, se você não sabe o nome, existe pronome de tratamento para isso. Senhor, bom dia, senhora, bom dia, eu sou o professor Caetano, qual é o seu nome, eu posso te ajudar, precisando de alguma coisa, estou aqui para servir, e muitas vezes não é, né? Me desculpe o linguajar, mas eu já fui recepcionado em academias, onde o professor chegou e tinha uma certa intimidade comigo, porque era meu amigo, jogava bola comigo fora, e ele chegou, e aí, perdoa a palavra, é um linguajar típico daqui. E aí, galado, como é que tá? Aí eu, pelo amor de Deus, eu não vim aqui pagar uma academia cara para um sujeito desse vir me chamar por esse tipo de nome, ou boy, né? E eu odeio que me chame de boy. Não, boy não, meu amigo, senhor. E não sabe meu nome, me chama de senhor, enfim, ou seja, há uma certa formalidade, e o Código de Ética prevê isso. O Código de Ética pessoal, a base, segundo a Lei 9696 de 96, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, a base de todo profissional é o Código de Ética, é a base que fundamenta a ação do profissional. São 12 itens que norteiam o profissional de acordo com os seus deveres e seus direitos. Dentre eles, eu mencionei já a questão da postura, a vestimenta, né? E a vestimenta não diz que é shortinho, sainha, camisa. Não tem nada disso, só diz que a vestimenta de acordo com o seu local de trabalho, não é? Ou seja, eu dou aula de surf aqui na praia de Miami. Eu tenho 2 atletas, termina a aula de surf, eu estou de bermuda, eu estou sem camisa, que eu entro na água, enfim. Quando eu venho para a UNRN, vou dar aula, já muda o ambiente. Lá na praia eu sou professor de educação física, no UNRN eu sou professor de educação física, mas eu não vou na sala de aula para ministrar aula para vocês com bermuda, sem camisa, de chinelo, com boné, com camiseta, não é adequado, né? Então, tem essas questões posturais que parece que não, pessoal, mas se apresentar, a maneira de tratamento, a maneira que você fala, a maneira que você se veste, diz muito a respeito do profissional. As pessoas já olham diferente. Poxa, aquele profissional é diferente, não é como os outros, né? Então, às vezes, quem tem muito sucesso, quem tem mais alunos, quem se dá bem na profissão, não é nem aquele que é o mais inteligente, que é o PhD, que é o doutor, que é o mestre, que publica muito. É aquele que tem uma boa postura profissional. E a regulamentação da nossa profissão, junto com o Código de Ética, orienta muito bem o profissional de educação física em relação a isso, tá, pessoal? Então, a partir de 1º de setembro de 98, ficou proibido que qualquer um iniciasse aí a atividade de professor de educação física. Agora, para isso, é necessário que tenha, no mínimo, a graduação, o curso de nível superior.
Aí você pode agir. E não apenas ter a graduação, não apenas ter o diploma. Você deve portar o diploma e deve estar devidamente registrado nos conselhos federal e regional de educação física. Tá? Aqui no nosso estado, nós temos o CREF 16, Conselho Regional de Educação Física, CREF 16, que automaticamente, ao ser registrado no CREF 16, você já estará no CONFEF, no Conselho Federal de Educação Física, tá? E só aí, depois do seu diploma, graduação de Educação Física e registro no Conselho Regional de Educação Física, você poderá atuar como profissional de educação física, tá? Então veja que agora tudo mudou. Agora eu tenho que ter conhecimentos de fisiologia do exercício, anatomia, biomecânica, prescrição do exercício, né, conhecimentos para exercício físico para grupos especiais, treinamento para gestante, para diabético, para hipertenso, ou seja, para grupos especiais em forma geral, os para-atletas, a professora Marília trabalha muito bem isso também, né, enfim. Veja que agora mudou muito, né, a questão da qualidade do serviço prestado para a sociedade. E veja que eu não trato isso como coincidência, que a partir de 98, início dos anos 2000, muita coisa mudou na nossa profissão. Muitas pesquisas, muitos estudos, mestres e doutores, cursos, né, de graduação por todo o país aumentaram. A qualidade prestada do serviço para a sociedade melhorou tanto que o profissional de educação física recebeu mais crédito, não apenas dos seus alunos, não apenas dos seus clientes, dos seus beneficiários, mas também da comunidade científica, da comunidade médica. Hoje é muito comum a gestante chegar lá na sua obstétrica, na sua médica, e a médica falar, ótimo, você está gestante, não pode parar de treinar. Ou então, inicie a prática do exercício físico, procure um profissional de educação física. Chega um cardiopata, um hipertenso, um idoso lá no cardiologista, olha, senhor, o senhor tem que treinar, tem que fazer exercício físico, procure um profissional de educação física. Talvez vocês não entendam muito bem, mas eu vou explicar por que eu estou falando isso. Até a década de 80, por exemplo, era praticamente proibido o hipertenso treinar musculação. Era praticamente proibido o gestante treinar musculação. Por quê? Fazia mal, musculação podia matar o hipertenso, a musculação podia fazer com que a gestante passasse por um tipo de aborto, né? Enfim, sendo que julgava a musculação como aquelas atividades intensas, competitivas, de alto rendimento, como halterofilismo, fisiculturismo, coisa que não é, né? Hoje a gente sabe que não é, e a classe médica também já conhece através de pesquisas, ou seja, já estamos fundamentados para isso, nós temos pesquisas, nós temos livros, nós temos artigos, nós temos fundamento suficiente para defender a promoção da saúde nesses grupos especiais com a prática do exercício físico, seja a natação, seja o vôlei, seja o basquete, seja a musculação, seja o cross-training, que eu gosto muito dessa modalidade, vai ter, lógico que isso vai depender de diversos fatores, né? Intensidade, volume, amplitude de movimento, descanso, intervalo, né? Combinação das qualidades ou valências físicas que vai ser trabalhadas, isso tudo só sabe quem de fato tem, pelo menos, uma graduação, que tem aí conhecimentos específicos, né, dessa questão da graduação. Professora Rafaela, eu estou falando muito, estou falando rápido, mas se eu chegar próximo do tempo aí, você me fala, viu? Que eu passo a palavra. Professor Caetano, seu áudio, eu não sei se é porque você está falando um pouquinho rápido, seu áudio está dando uma falhazinha. Veja se tem alguma... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se... agora ficou sem áudio. Voltou. Voltou? Está falhando... Continue falando, professor, para ver. Ó, geralmente o áudio falha, tá? Se falhar, me dê um aceno que eu paro, tá bom? Estou falando rápido, né? Que eu falo muito e falo rápido. Aí mas tá bom, tá tranquilo, pode continuar, tá ok. Ótimo. Tá ok, dá para compreender. Boa, Giovanni, os meninos estão aí comentando no chat. Bom que dá para compreender, né? Porque rápido assim... É do atletismo. Velocista é tudo rápido, né? Enfim. Pois bem, então, quando mudou essa lei e houve essa obrigatoriedade, muitas coisas a respeito da qualidade do serviço prestado mudou e agora nós temos grande crédito na sociedade. Então, os idosos nos procuram,
Os cardiopatas nos procuram, os diabéticos, as crianças, né, estão nos procurando para fazer exercícios que antes eram proibidos. Mas proibidos por quê? Eu até entendo a classe médica quando dizia que mulheres grávidas nos 3 primeiros meses não podem fazer musculação, não pode fazer exercício físico. Os 3 primeiros meses realmente são os mais críticos, né? E muitas vezes essas gestantes que iam para a academia, que iam treinar e não eram acompanhados com um profissional, né, formado, um graduado, o estresse daquele exercício era tão elevado, a intensidade, o exercício era tão extenuante, que fazia mal, né? Vidas eram perdidas, lesões adquiridas. Então, os médicos, em consciência, opa, vamos parar, peraí, quem são esses caras, né? Então, por isso que a gente foi vítima dessas piadas preconceituosas por muito tempo, mas que hoje não cabem de forma alguma, até mesmo porque a gente tem essa profissão já linda, regulamentada, já temos estudos, bases, fundamentos científicos suficientes que nos apoiam nas nossas condutas, né, nas nossas responsabilidades, enfim, e a população percebe os benefícios, né, elas conseguem compreender a importância para a saúde, para a qualidade de vida, para a reabilitação do profissional da área da educação física. E nesse momento, né, da pandemia, onde tudo mudou, o que chamamos de um novo normal, houve também a obrigação dos profissionais de educação física, né, no nosso caso, se ressignificar, não é, professora? E esse é o grande tema de hoje. Posso prosseguir falando sobre isso? Sim, fica à vontade, professor, pode sim. Pronto, vai ser um breve início da fala a respeito do dia, do porquê nós comemoramos, e essa questão de ressignificar é exatamente o que nós estamos fazendo agora. É utilizar esse momento, que é um momento difícil, né? Um momento que nos trouxe diversas situações adversas, né? Onde ministrar aula à distância, reunião à distância, passar treinos e orientar seus alunos à distância, principalmente através de celular, de computador, mas que esse momento que parecia ser um momento ruim, negativo, a gente conseguiu transformar em algo positivo, em algo produtivo, né? Em especial com resultados agradáveis para nós, professores, quanto para os nossos alunos, né? Eu nunca imaginei, né, um ano atrás, eu não imaginava que seria possível eu ministrar aulas nesse formato, né? Nem cogitava, não imaginava, nem cogitava. E hoje eu vejo que é possível. É um pouquinho trabalhoso, dá mais trabalho, dá, né? Mas se eu não quisesse trabalho, eu não seria professor, não é mesmo? Quem é professor gosta de trabalhar, gosta de estudar, de inovar, e essa é uma questão inovadora. E essa questão de ressignificar a nossa profissão nesse momento foi muito interessante, principalmente nos primeiros dias, né? No início da pandemia, onde tudo fechou, a academia fechada, né? E as pessoas com medo e não sabiam o que fazer. Nós mesmos professores. Eu, por exemplo, fiquei um bom tempo em casa, parado, não saía para nada, porque eu tinha medo. Então, não me exercitava. O exercício que eu fazia era o e-esportes, que é o esporte eletrônico. Eu ficava no videogame, né? Aí era o dia todo no videogame, porque era o único esporte que eu conseguia praticar. Com medo de sair, com o passar do tempo, com informação, né? E principalmente, informação seguindo aí a taxa de transmissibilidade do corona, de morte, né? No mundo todo, enfim. Mamãe Elis não brigava. Brigava não, porque eu no videogame, Ed está perguntando se eles não brigavam. Brigava não, porque eu no videogame, ela, nas coisas dela, lá no escritório, ela nem ligava. O problema é quando eu ligava no Guitar Heroes e o rock era muito alto, eu tive que diminuir o volume da TV, né? Enfim. Então, esse momento de ressignificar mostrou muito para a população em geral, e principalmente para a nossa área de atuação, para os profissionais, que aqueles que não se atualizarem ou que já estavam desatualizados, atrasados, vão ficar para trás. Vão ficar para trás. É importante, como a professora Rafaela disse no início, que é importante que todo profissional da educação física saiba que o estudo é para sempre. O aprendizado é para sempre. A ciência não para. Eu ministrei uma aula agora de primeiros socorros e falei de pressão arterial
e passei para eles, professora Rafaela, a tabela da pressão arterial atualizada, a de 2017, do American Heart Association. E tem profissionais que ainda trabalham com as tabelas antigas, né? Onde 12 por 8 era excelente, hoje já não é assim, atualizado em 2017. Então, houve uma atualização. Então, os nossos alunos, os nossos meninos já vão sair para o mercado de trabalho atualizado a respeito da aferição da pressão arterial e dos limites, né, que são os sugeridos, orientados pelos protocolos da American Heart Association, Organização Mundial da Saúde e etc. Então, o profissional tem que estar sempre atualizado, procurando sempre. O áudio está alguém para todos, pessoal. A Rafaela pergunta. O profissional tem que estar sempre em dia com os estudos. Terminou a graduação, pós-graduação. E a pós-graduação não para. Quem tem interesse em seguir a área acadêmica, mestrado, doutorado, né? Mas tem aqui não tem, mas pode fazer a lato sensu, especialização, e aí tem diversos campos, né, que você pode explorar, aprender, né? Os cursos que são ministrados hoje em dia online tem muito, mais presencial, já vai retornar, e isso é o que vai dividir o profissional atualizado do atrasado, do bom, do ótimo e do mais, vamos dizer assim, atrasado, que não tem tanto sucesso, não tem tanta confiança no seu trabalho, e estes que estão atualizados, que estão preparados, que estão por dentro das tecnologias, enfim, podem ver que foram esses que se destacaram nesse momento. Por exemplo, eu fiquei tão ansioso porque minha academia fechou, meus alunos de personal trainer pararam, né, no início, a universidade parou, eu fiquei tão ansioso que não sabia o que fazer, que eu fui ler e estudar ainda mais. Assim como o marido da professora Rafaela criou o Bulandeira, onde era necessário estudar, pesquisar assuntos diversos, né? E eu tenho certeza que ele fez isso mais no intuito de sair, né, desse momento parado e aprender e estudar mais. Eu também tive que modificar, mudar, por exemplo, minhas redes sociais. Minha rede social, eu postava eu passeando, eu jantando, na academia, jogando bola, e por um momento eu passei, caramba, como é que eu posso contribuir com a educação física, com a sociedade, com os meus alunos, né, passando informações aqui da educação física. E eu decidi, por mim, passar informações, fazer o meu Instagram como uma plataforma de informações sobre a educação física, nada muito complexo, nada muito bem específico, mas principalmente para os estudantes, os alunos que estão aí na graduação de Educação Física. Ed pergunta, mas professor, deixa eu ver o que ele perguntou aqui, Ed. Pode ler para mim, Rafa, por favor? Ed. O professor Deus está falando, fazendo uma reflexão, mas, professor, nem todos têm as condições remotas, né? Isso é uma verdade. Né? Como você encara esse desafio e como você sugere a partir da sua própria vivência? Nem todos têm essa oportunidade, né? Falando um pouco das escolas, né? Muitos se falam, se questionam por que volta, por que não volta às aulas. E a gente sabe que voltar às aulas dessa forma é possível, sim, né? Dependendo do nível de maturação das crianças ou dos escolares. Mas quando se trata em escola pública, a realidade é outra. Os alunos não têm computadores, os alunos não têm celular, né? Muitos alunos, no coitado, não têm nem o que comer, né? Mal conseguem se alimentar. Quanto mais tem um computador, rede de celular, que a internet não é free, não é grátis, tem que pagar, enfim. E realmente essa realidade não é uma realidade de todos. Na verdade, é uma realidade da minoria, né? Tem estudos que comprovam que em 30, 40, próximo de 30, 40% das escolas, dos alunos, na verdade, têm condições de acompanhar as escolas remotas nesse momento, falando do ensino público, tá? Do ensino particular, eu não tenho essa informação, né? Nesse caso, realmente, a tendência é segurar um pouco mais, esperar realmente contornar esse momento para que as crianças não sejam prejudicadas. E aí, para a escola pública, a escola privada continua, professor, e aí, como é que vai acompanhar? Já é difícil, né? A escola pública acompanhar de igual para igual, eu digo o tempo, né, das aulas, enfim, imagine agora a escola particular ainda continuando e a pública parada. Fica mais difícil ainda, fica mais injusta, vamos dizer assim, não fica igual, nada igual, fica desigual em relação a isso. Então, realmente, tem situações e situações. Mas falando da área do treinamento, personal trainer, que muitos alunos gostam aqui, né? Tem muitos alunos também do bacharel. É uma prática hoje comum, é bem comum e fácil.
Basta você ter um aparelho, internet, né? E ter os conhecimentos, lógico, né? Da prática e da prescrição de exercícios físicos que seus alunos conseguem fazer em um ambiente pequeno. Por exemplo, a sala, né? A sala de casa se tornou um ambiente para exercício físico. As pessoas afastam os móveis, afastam os sofás, a mesa, e ali coloca o seu colchonete, coloca o seu peso, o seu halter, alguns exercícios com elástico, e começaram a praticar as atividades, os exercícios físicos ali no interior do seu lar, sem precisar sair, sem precisar ir para a rua e colocar em risco. Isso eu falo no início, antes, lógico, das academias retornarem às suas atividades, né? Os espaços abertos começaram a ser mais utilizados pelos profissionais de educação física. E isso é muito importante, eu vi isso como um aprendizado também para toda a nossa classe. Antes da pandemia já era visto, já era sabido que a maioria das pessoas, elas costumam, que realizam exercício físico, elas costumam se exercitar em locais abertos. Próximo de 70% da população do nosso país que são ativas, que realizam exercícios físicos não nas academias, em espaços abertos, em campos, em praias, em parques, nas ruas, não é? É essa o grande percentual no nosso país. Só que, embora seja a grande maioria, as pessoas que praticam em locais abertos, os locais abertos ainda eram pouco explorados pelos profissionais de educação física. Muitos profissionais imaginavam que eles podiam apenas trabalhar na academia, porque era um local que tinha um halter, equipamento, maquinário, enfim, sendo que não é verdade, né? Então, as pessoas vendo que não havia possibilidade de utilizar mais aqueles equipamentos naquele ambiente, na academia, começaram a migrar para a praia, para os parques, enfim, e começaram a entender, a compreender como era, de fato, a possibilidade, né, verdadeira, como era positivo trabalhar nesses locais e como é agradável. E essa questão de ser agradável, você treinar no mar, na brisa, no sol, treinar num parque, um local arborizado, onde você ouve pássaros, né? Enfim, esse local torna agradável porque o professor de educação física é, sobretudo, um professor, não um educador físico. Porque o termo educador físico é errado, pessoal. Inclusive, o Conselho Federal de Educação Física, o Conselho Regional de Educação Física, embasado no Código de Ética, não reconhece como profissional de educação física aqueles sujeitos que se intitulam educador físico, instrutor, coach, head coach. Esses aí podem ser qualquer coisa, menos profissional de educação física, tá? O educador físico é um termo que diminui a atuação do profissional. O educador físico que educa o físico. Um adestrador de cachorro é um educador físico, porque o cara vai adestrar o cão. O profissional de educação física é um professor de educação física, pois ele trabalha não só nas questões motoras, mas nas questões afetivas, cognitivas, sociais, não é mesmo? Então, trata o ser humano como um todo, como completo, cognitivo, afetivo, social e, lógico, a parte motora, que é importante, talvez a mais divertida, não é mesmo? Então, é esse o termo correto, tá? O educador físico é um termo equivocado porque a gente não está adestrando ninguém. A gente está, de fato, agindo como um educador por completo, um ser humano como um todo, tá? Então, quem usa esse termo, quem já ouviu falar educador físico, sabe que não pode, que não deve, que não é reconhecido como um profissional de educação física. Então, um profissional de educação física, ele trata de diversos assuntos durante sua aula. Trata da parte da saúde, qualidade de vida. De repente, você vai conversar com seu aluno e você vai ter que falar sobre gastronomia, sobre economia, sobre política, sobre meio ambiente. Você conversa com seu aluno sobre diversos temas, não é mesmo? Para isso, você tem que estar bem atualizado também. Muitas vezes, os alunos questionam, pô, professor, comecei educação física, mas antropologia, fisiologia, filosofia, sociologia, história da educação. Por que, professor, tem que estudar isso tudo? Eu sempre falo, porque vocês vão trabalhar com seres humanos. E você tem que trabalhar com o ser humano, conhecendo o ser humano, sabendo a essência do ser humano, entendendo, né, como de fato é um ser humano, compreendendo que cada ser humano age de uma maneira, né? Cada ser humano responde de uma maneira,
Você tem que compreender e conhecer, de fato, cada um. Imagina um esporte coletivo, Mapurunga, que é do basquetebol. São diversos atletas, hein, Mapurunga? E aí você tem... Não é? Muitas nuances. Você tem um atleta que é mais tímido, mais quieto, que se você der um grito, vai, corre, ele vai, opa, não vai mais render, né? Tem outro que, se você não gritar, não vai lá, pega, corre, ele não vai render, vai responder de forma errada, né? De forma indesejada, e o rendimento pode cair. Então, para ser um profissional de educação física, antes de tudo, a gente acaba sendo um gestor de pessoas, sabendo como conversa com um e como conversa com o outro. Eu converso com Mapurunga de uma maneira. Quando eu vou conversar com o Rafa, é outra maneira, né? Porque se eu conversar da mesma forma que eu converso com Mapurunga com o Rafa, Rafa vai me dar um tapa na cara. Me respeita, seu moleque. Brincadeira, né, Rafa? Mas tem a necessidade realmente da gente compreender o ser humano em sua essência e, como foi dito aí, acho que um aluno comentou agora, o educador físico é de fato reducionista, né? A competência do profissional de educação física é muito mais ampla do que propriamente a parte motora ou movimento em si. Repito, cognitivo, social e afetivo também. O que é o esporte, senão uma simulação da vida real? Quando Mapurunga está com suas crianças lá no basquetebol, os meninos escolares, né? O basquetebol, uma hora essa criança vai vencer, outra hora vai perder. Então, ela vai ter vivência, né, de sucesso e vivência de fracasso, vai perder, de frustração. Então, desde pequeno, através do esporte, passando para essa criança os valores... Ok, faltam quantos minutos, Rafa? Pode falar. 3. Então, mesmo, né, no esporte, passando esses valores morais, né, respeitar as regras, as condutas. Se um aluno não respeita a regra, ele vai ser banido do esporte naquele momento, cartão vermelho. Se der uma agressão, cartão vermelho, não pode jogar mais. Na vida real, se não respeitar as leis, vai ser banido da sociedade. Cadeia, né? No esporte você ganha, você é feliz, no esporte você perde, frustração, na vida também. Quando você... a Sônia falando, basquete me ensinou a viver. Pois é, o esporte ensina a viver. Desde pequeno você é acostumado a vencer e a ganhar, frustração e sucesso. Quando você chega na fase adulta ou na fase da adolescência, e quando você tem uma frustração, reprova de ano, termina o namoro, na fase adulta, perde o dinheiro, perde o emprego, e dinheiro também, né? Perde o emprego, você não vai se desesperar, você já passou por vários processos de frustração na sua vida e vai conseguir se assimilar essa situação melhor. Então, muitas vezes acontece com os pais que super protegem os seus filhos, que dá tudo na mão, né? Muitas vezes a gente fala isso, dá tudo na mão, protege, não diz um não para o menino, e esse menino vai crescendo sem frustração, sem frustração, sem frustração. Quando chega na adolescência e toma um fora, ou termina com a namorada, entra em depressão, coitado. Aquele momento da infância que era para ele espernear, para gritar, para chorar, e aí o pai corrigir e fazer o processo de reflexão, olha, você nem sempre vai ter tudo o que quer, a vida é assim. Esse processo de reflexão, ele não vai ter com 3, 4 anos, ele vai ter com 16, 17 anos, e ele vai espernear e vai fazer o quê? Ele com 16, 17 anos já é forte, provavelmente ele não vai conseguir se segurar e vai agredir alguém, entra em depressão. O suicídio é muito comum nas pessoas que não têm essa vivência, essa prática esportiva que pode causar todo esse processo de frustração, de sucesso, né? Respeitar as regras. Quem respeita as regras e já agrediu um coleguinha, empurrou, passou a rasteira no colega e foi expulso, sabe que se na vida real empurrar ou passar a perna e alguém vai para a delegacia, pode ser preso, se xingar, se não respeitar, consegue no esporte coletivo, a professora Sônia mencionou do basquete, você consegue respeitar as diferenças. Uma pessoa é muito rápida, a outra é mais lenta, uma pessoa muito forte, a outra é mais fraca, e você às vezes fica revoltado, pô, você é muito mole, mas é o seu jeito, você é muito lento, mas é o jeito dessa pessoa, e você que é mais rápido, que é mais forte, vai contribuir, vai ajudar com essa pessoa, então você consegue a conviver com essas diferenças, e aí você cresce e se torna um adulto capaz de ver as diferenças e respeitar. Ele é flamenguista, eu sou vascaíno, ele é homem, é mulher.
a orientação sexual, a política. Hoje é impossível para muitas pessoas você falar sobre política sem a pessoa se sentir agredida. Hoje é impossível para muitas pessoas você realizar uma crítica. Eu adoro crítica, meus alunos sabem disso, que eu sou aberto a críticas, e eu adoro receber críticas, porque eu acredito que com crítica eu posso crescer. E eu até postei agora há pouco no meu Instagram. Eu agradeço os meus alunos pela oportunidade de aprender com vocês, porque eu aprendo mais. Então, eu tive dificuldade no início com essas questões tecnológicas. E eu fui nos meus alunos, fui lá nos alguns alunos e pedi como é que eu faço, como é que você fez. E eles me ensinaram. Então, isso para mim foi muito legal, porque eu aprendo com os meus alunos, porque eu consigo receber críticas. Eu sei que, como professor, eu sou apenas o quê? Um facilitador. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei de todas as coisas. Então, quando eu aprendo com o aluno, eu acho tão bom, tão agradável, que eu fico feliz. Eu começo a refletir, poxa, eu venho aqui para dar uma aula e, no final das contas, eu que acabo aprendendo com os meus alunos. Isso é muito enriquecedor. Agora, critica uma pessoa. Criticar mesmo. Olha, você fez isso, mas seria interessante que você fizesse assim, porque o resultado seria esse, e seria melhor para você. Ou seja, você mostra, norteia o caminho para o cara se dar bem, e o sujeito vai ficar com raiva de você, porque ele não é acostumado a ouvir críticas. Então, toda essa situação de construção do ser humano como um todo, cognitivo, afetivo, social, se dá através dos esportes também. Eu acho que eu falei mais dos 3 minutos. Rafa, passo para você a palavra. Ok, professor Caetano, mas as suas reflexões são muito importantes, não foi nada demais. Agora eu vou passar a falar para o professor Mapurunga, peço que os alunos vão pensando aí em perguntas que no final a gente vai abrir, tá? Então, professor Mapurunga, fique à vontade para fazer a sua fala nesse momento e fique à disposição. Professor Mapurunga, você está sem áudio. Pronto, agora sim. Pessoal, se tiver algum tipo de ruído no microfone, vai me falando, tá bom? Obrigado pelo convite, professora Sônia, inicialmente. Obrigado pelo convite ao MRM. Colegas de curso, professores e meus queridos e estimados alunos. Né? Falar sobre o dia do profissional da educação física é algo enriquecedor, uma troca de experiências antes de qualquer coisa, né? Caetano já tem um show nessa parte inicial, falar sobre a regulamentação, como é que conquistamos esse espaço, né? E a luta continua. O ambiente profissional, vamos dizer, na escola, ele ainda sofre um pouco de preconceito, diferentemente do espaço do bacharelado, que tem conquistado e tem lutado demais para combater os não profissionais. Né? Nessa fala de Caetano sobre profissional e não profissional, a escola perante a lei, né, e Sônia que trabalhou muito tempo na escola também, ela vai me ajudando com isso, o profissional da educação física, como professor da disciplina Educação Física Escolar, ele teria que ser formado para exercer, tem que ser um licenciado para exercer. Né? Então, dificilmente a gente encontraria na disciplina de Educação Física, com áudio, o Cristiano falou aí no chat. Aí. Então, dificilmente você encontraria um professor da Educação Física Escolar que não fosse formado. Claro, havia casos, sim, pelo interior, por exemplo, né? Mas mais pela falta de profissionais, algumas coisas que teriam que se acertar, distribuir mais profissionais pelas cidades afins, do que, obviamente, algo de má fé. Já no ambiente público é diferente. Não temos profissionais de educação física no ambiente público se ele não tiver, o diploma. Claro, desde que esse diploma ele tenha validade. Pessoal, está conseguindo escutar? Está ruim o áudio? Está tranquilo? Tá, vamos lá. Então, a educação física, para o ambiente de escola pública, não tem esse tipo de problema em profissionais estarem registrados ou não. Né? Porque no momento que você passa pelo concurso público, você tem que estar devidamente
protocolados, você tem que ter todo certificado para poder exercer. Um grande problema que as escolas enfrentaram com a regulamentação da profissão foi acerca do esporte. Né? Em virtude da nossa cultura de jogos escolares, haviam muitos profissionais, principalmente nas modalidades de futsal e futebol. Esse tipo de microfone aqui fica meio rouco. Deixa eu ver aqui então. Espera aí, viu? Edeilson, fazer os comentários para deixar o professor Mapurunga aí preocupado. Pode falar, professor, para ver se melhorou. Então, ok. Continuando do mesmo jeito, vamos lá. Então, o esporte na escola, o esporte como conteúdo da escola, foi um problema na década de 90, porque nós tínhamos muitos profissionais que não eram habilitados. Né? No meu meio, o basquetebol tinha profissionais, não tinha apenas um, infelizmente. Né? E quando veio a regulamentação da educação física, verdade, Conselho Federal e Conselho Regional, quando veio a regulamentação, esses profissionais tiveram que entrar na justiça, por exemplo, para exercer o direito de trabalhar também, porque eles já vinham regulamentados na profissão. Então, um jeito que o Conselho arranjou, e na época eu era iniciante de pós-faculdade, em 2002, pela UFRN, então, um modo que o Conselho encontrou foi promover cursos, né, de capacitação, os profissionados, como o Tibério está falando, cursos que se assemelham a tecnólogos em outras profissões, eu acredito. Então, esse pessoal cumpriu um período de 2 anos, se eu não me engano, não é isso, Tibério? E conseguiram trabalhar dentro da disciplina Educação Física, mas como um esporte, né? Menos que isso, né? Enfim, eles conseguiram trabalhar dentro da disciplina Educação Física Escolar e negligenciando, infelizmente, a Educação Física Escolar nos esportes. Né? Mas, enfim, foi uma etapa superada, né? Não se admite mais, por exemplo, isso foi para aquele pessoal que já estava trabalhando dentro, né? E isso foi uma conquista também para a Educação Física Escolar, naquele momento. Tá? A Educação Física como disciplina escolar, né? Ela sofre alguns problemas e varia também de escola para escola. Há escolas que consideram a educação física escolar como uma componente curricular importante, há escolas que negligenciam e tentam pôr a disciplina, por exemplo, uma disciplina de educação física, uma vez na semana, para a turma de 6º e 7º ano junto, uma vez na semana. Eu conheço casos de escolas que botam disciplina de educação física escolar para 6º, 7º, 8º e 9º junto, 2 vezes na semana, horrível. Né? Então, há a distinção entre escolas. Né? Há escolas que consideram a componente curricular e levam a sério demais, com vários profissionais em seu quadro, e há escolas que querem chutar essa disciplina, negligenciando o valor dela, o valor social, o valor motor, o valor afetivo da nossa disciplina. Os casos que acontecem, por exemplo, em escolas particulares, não são os mesmos para escolas públicas. Nas escolas públicas, nós temos um sistema rígido, nós levamos bem a sério, bastante a sério, as secretarias de educação têm um quadro de profissionais adequados, com aulas regulares durante a semana. Há contestações e brigas constantes, de épocas em épocas, para conseguir que a educação física fique em horário invertido, fique dentro do horário escolar, né? Do horário do turno, por exemplo. Mas aí também há muitos problemas em escolas estaduais ou municipais com relação a atender a comunidade em horário invertido. Menos na educação infantil, não é isso, Hélio? Inclusive, a física ela não é mais a componente obrigatória no ensino médio, tá? Mas as escolas mantêm, os estados mantêm, a Secretaria de Educação mantém, na atual conjuntura da BNCC, a educação física de ensino médio ela virou como uma alternativa,
né? Opcional, não como obrigatória. Tá? Aqui somos diversos profissionais que já trabalhamos em escolas. Né? Eu falo muito aos meus alunos quando eles começam essa jornada do curso de Educação Física, que eles devem experimentar a licenciatura também, porque é um mercado de trabalho que, queira ou não queira, vai fazer com que vocês trabalhem, vocês leiam muito sobre o assunto, né? E vocês diversifiquem sua área. Eu costumo falar que quando eu comecei direto no esporte, porque eu já era atleta de basquetebol, e perdi a oportunidade de trabalhar com bacharelado, né? Voltei a ter essa oportunidade recentemente, porque tive essa oportunidade maravilhosa de trabalhar com ensino superior, então eu consegui voltar para essa área de bacharelado, me capacitar, conversar sobre esse assunto bacharelado, mas no início eu deveria ter atuado nas duas áreas, né? Até porque quando a gente se formava aqui pela UFRN, nós nos formamos com a licenciatura plena, não é isso? Então nós poderíamos atuar nas duas áreas. E foi um grande erro meu de início de carreira, e é um conselho que eu dou a todos. Trabalhem e experimentem as duas áreas de trabalho. Não ache que a academia é suficiente, ou não ache que a escola é suficiente. Nós todos temos talento e capacidade para exercer diversas funções, né? Diversos atributos. E a UNRN, nosso quadro de professor, nós vemos nos capacitando para deixar vocês prontos para isso. Então não tenham medo de arriscar e tem que trabalhar nas duas partes mesmo. Falando da educação física escolar frente à pandemia, frente ao problema que assolou o mundo inteiro, né? Ontem, inclusive, eu estava assistindo um documentário na Netflix falando sobre a peste bubônica, né? Como foi uma das primeiras grandes pandemias mundiais, e ela chegou ao Brasil, não saiu de São Paulo e Rio de Janeiro, atuou mais em regiões de Porto, mas ela foi a grande pandemia, e o importante, no final do documentário, é que a pandemia da peste bubônica ela trouxe grandes mudanças na área da medicina. Foram ressignificados muitos conceitos, né? Muitas coisas foram estudadas, melhoradas, a partir de um problema. E nós passamos por isso, estamos vivendo isso a partir de agora, né? E aí as tecnologias elas entram no meio como algo muito forte, ao ponto de assustar alguns, né? Ao ponto de afastar outros, né? Mas ela tem que ser encarada como um desafio, né? Como o Caetano falou. Na hora que você tem alguma dúvida, você vai pedir ajuda, né? Assim como Caetano também é um tecnólogo que chama hoje em dia, né? Então, a metodologia do fuçar, você fuçar, mexer até aprender, ela é a mais correta de fato. E nesse momento a gente teve que assumir esse papel. Então, a educação física escolar, frente à tecnologia, ela teve um grande problema em ambientes distintos. No ambiente escolar particular e no ambiente escolar público, desculpa. No ambiente particular, eu trabalho numa escola que temos o privilégio de ter uma assessoria tecnológica e que os alunos tenham acesso a tecnologias, né? Mesmo assim, esses alunos, eles não reclamam apenas da educação física, mas eles reclamam de tanta aula online. Né? O excesso, de fato, você muda totalmente o paradigma. Eu saio da sala de aula, eu saio do convívio social para ficar sentado por 5 horas, 6 horas à frente de um computador, escutando um professor, e às vezes os profissionais eles não têm esse preparo, porque a universidade não nos prepara para isso, muitas vezes, né? Inclusive, nessa preocupação, a professora Sônia foi feliz em instituir algumas disciplinas que levam em consideração tecnologia, né? E que a gente está tentando disseminar através dos nossos alunos isso daí. Então, os professores de sala, eles estão reproduzindo o que eles fazem na sala tecnologicamente. E isso é um problema grande, né? E a educação física não foi diferente. Uma coisa que me incomodou muito no início da pandemia quando os coordenadores de escola eles chegavam para os profissionais de educação física e faziam assim: vamos gravar o menino jogando futebol e botar no Instagram.
Vamos gravar o aluno fazendo alguma coisa, botar no Instagram e marcar a escola. Né? Muito reducionista para a disciplina de educação física. Isso me deixava incomodado demais, porque a disciplina de educação física escolar ela é riquíssima. Ela é riquíssima, ela atravessa todas as disciplinas praticamente, em todos os aspectos, inclusive história, geografia, né? Você trabalha com tudo, com todos. Então, reduzia-se muito. Mas isso foi no início, de fato, porque achava-se que a gente ia ficar parado por 30 dias, depois vieram 60 dias, e a partir daí tivemos que nos reinventar. Eu sou professor do ensino médio, na escola pública, e professor de educação física esportiva, né, de educação física, esporte, incluso na escola, no caso, basquetebol. Conteúdos distintos. Trabalhar com basquetebol e gerar conteúdos para dar aula remota era algo que, indiretamente, eu já fazia, e era algo que eu queria ampliar a partir do que eu fui tendo conhecimento, a partir de estudos, né, porque a gente, professor de universidade, mais do que nunca, não pode ficar parado. Nós temos que estar sempre nos reinventando e sempre nos fundamentando. Então, eu já tinha uma ideia de como eu iria fazer isso. Também tinha uma ideia de como eu iria fazer novas dinâmicas física, enquanto educação física escolar, nas minhas escolas de ensino médio. E aí, 2 cenários nas escolas de ensino médio. De ensino médio nas escolas públicas, né? Eu dou aula na escola em Macaíba e outra escola em Nísia Floresta. A escola em Nísia Floresta, no mês de junho, ainda no mês de junho, na segunda quinzena, os professores determinaram que vamos voltar, nós não podemos deixar o aluno sem assistência. E era uma livre iniciativa, porque as direções estão com problemas de instituir se volta ou não volta, apesar de já ter uma regulamentação para as aulas remotas a nível estadual. Eu não sei como é que está no nível municipal, o professor Ed Reverilson, ele pode falar melhor sobre isso. Então, no mês de junho ainda, as escolas de Nísia Floresta, ela instituiu que nós voltaríamos, instituiu não, ela deixou bem à vontade dos profissionais, quem queria voltar ou quem não queria voltar, para dar uma assistência ao aluno, para começar a movimentar a escola, para não deixá-los livre, sem fazer nada. A gente dá uma volta à comunidade, que é uma das tarefas da escola. Já em Macaíba, nós não tivemos e ainda não temos ainda esse tipo de iniciativa. Né? Na escola de Macaíba, nós estamos esperando as diretivas da Secretaria da Educação. No caso de Nísia Floresta, no mês de junho, nós voltamos às aulas, nos reunimos, né? Alguns professores decidiram voltar, sim, outros decidiram voltar, não. E aí, no final, a partir do dia 20 de junho, se não me engano, nós voltamos às aulas e assim estamos até agora. Né? E aí surge o desafio, educação física escolar frente aulas remotas, frente às metodologias. Né? E aí você começa a pesquisar sobre. E, de fato, você tem pouca produção científica na educação física, principalmente na educação física escolar, até o ponto de você não encontrar materiais adequados, de metodologias adequadas, e como é que você vai trabalhar. Se eu não tinha já esse conhecimento prévio, o suporte que ter um profissional de ensino superior me deu, eu teria tido muitos problemas. Né? Mas também você encontra, já a partir de 60 dias para frente, você encontra outros profissionais de educação física com trabalhos publicados no YouTube, em blogs, em sites próprios, né? O pessoal começou a se reinventar. E hoje você já encontra muito material, desde a metodologia de ser ativo a partir de uma aula remota, como também trabalhar apenas os conteúdos como um conteúdo de sala de aula. Então você encontra muito essas duas partes. Então, a partir do momento que a gente teve que se reinventar nesses quesitos, eu fui totalmente favorável às escolas voltarem à minha escola em Nísia Floresta. Né? Os professores disseram que não tínhamos condições, de fato, a escola pública ela não tem condições de aula remota, não chegamos a atender nem 50% da sociedade ao redor da escola, é muito complicado, mas lá foram pensadas várias iniciativas. Né? Então,
Toda aula remota, por exemplo, ela é reproduzida offline, por assim dizer, né? Muitas tecnologias diferentes, desde as básicas, como o WhatsApp, foram usadas. Toda semana, ou a cada 15 dias, nós enviamos o material também físico, e, por ser cidade do interior, claro, há um carro de som que vai passando, vai divulgando. Lá o pessoal está todo empolgado com tecnologia, os professores que entenderam que isso era importante, que era um momento da gente se reinventar, que era um momento da gente aprender sobre, e o mais importante, que todos concordam que a gente vai continuar seguindo esses métodos, mesmo quando os tempos presenciais, é que eles estão tentando botar lá uma rádio para trabalhar apenas exclusivamente com isso, né? Com as aulas, com conteúdos, com informes, trabalhar voltado para a escola estadual Nísia Floresta. Então, assim, a pandemia ela trouxe muitos problemas, mas, como a Rafaela falou no início, como Caetano reforçou, a pandemia ela nos trouxe as oportunidades de crescermos, de evoluirmos, né? E é uma excelente oportunidade para estudar, para tentar aprender isso daí. Até agora eu estou aprendendo muitas coisas, né? Muitas coisas que eu aplico com vocês, alunos. Vocês sabem como a gente trabalhou bastante esses conteúdos, esses complementos de tecnologia para ajudar nos cursos, nas disciplinas, e agora é o mesmo processo que passa pelos alunos, né? Claro, há muitos problemas, porque a metodologia de ensino remoto, e aí há várias nomenclaturas no mercado, né? Ensino remoto emergencial, aula à distância, EAD, enfim. A metodologia de se trabalhar de um lado no computador e o aluno do outro, ela requer muitos cuidados. Tá? A metodologia ela é muito diferente. Há professores que têm uma facilidade com isso, né? Os imigrantes e os nativos digitais, que eu converso com vocês, alunos. Então, há essa facilidade de conversarmos com os alunos. Há profissionais que têm dificuldade, há profissionais que têm dificuldade e querem dar aula do mesmo jeito, há profissionais que têm dificuldade, mas procuram outros para ajudar. Eu procuro sempre saber com os outros da minha escola como é que estão as aulas deles, né? Porque, de fato, a procura é baixa. Como minhas aulas são nas sexta-feiras, por exemplo, de 8 às 11 horas da manhã. Então, vocês imaginam que os alunos já passaram segunda, terça, quarta, quinta, frente no computador, ou escutando outra disciplina que eles consideram mais importante, né? Para ir na sexta-feira ter as aulas de educação física. 8 horas da manhã, a turma de primeiro ano, 9 horas da manhã, a turma de segundo ano, e por último, o pré. Né? O pré-vestibular, por exemplo, eles passam por um processo que toda sexta-feira eu tenho um método com eles de trabalhar questões de educação física no Enem. Então, eu botei lá um site, através do site Google, para fazer repositório dos conteúdos. Então, todo o conteúdo fica depositado lá, eles têm acesso quando eles podem, quando eles querem. Né? E aí, trabalho sempre 2 ou 3 questões de Enem com eles, no pessoal do ensino médio, no caso do pré-universitário, no caso da terceira série do ensino médio. Então, várias metodologias foram sendo desenroladas e eles consideram, e alunos dizem, professor, a aula é ótima de assistir, porque a metodologia já vem sendo trabalhada, né, e a UNE, eu posso falar e afirmar que a UNE foi bem feliz nisso. Ela já vinha nos preparando para trabalhar dessa forma. E assim, eu tenho muito material agora produzido, coisa que eu queria produzir, né, mas não tinha tempo, porque o dia a dia não nos deixava parar, elaborar, pensar, refletir, ressignificar. Né? A minha primeira aula com eles, por exemplo, foi o que é educação física. Né? O que é educação? O que vocês acham de educação física? E aí fui trabalhando vários métodos, vários tipos de conteúdos com eles, para eles valorizar esse conteúdo, para eles entenderem que o conteúdo de educação física escolar, ele não se resume a esportes, como você chega em todas as escolas, de nível estadual, de nível municipal, querer jogar é uma coisa pertinente o tempo todo, mas um profissional que sabe trabalhar, que sabe moldar o ambiente, ele vai ressignificando esses conteúdos
ao ponto de eles entenderem que há outras práticas corporais importantes. 1 minuto, né, Rafaela? Então, assim, o mais complicado para a gente, enquanto ambiente escolar, é você alinhar os conteúdos da educação física às metodologias remotas, né? Por exemplo, eu vou ser bem sincero, eu tento fazer o máximo possível, mas eu tenho problemas de pedir para os alunos reproduzam movimentos a partir de montar um vídeo comigo fazendo um exercício para eles reproduzir. Eu vou por outros caminhos, né? Eles fazem, reproduzem, mandam vídeos, mas eu elaborar, montar vídeo, eu ainda sou muito aquém nisso daí, tá? Mas há vários tipos de métodos, se trabalha ou com... Tem professores que gostam de montar o vídeo, fica ali. E, assim, outra coisa que eu acho sensacional, profissional da educação física escolar, ele é sensacional. Porque trabalhar o conteúdo da educação física escolar não é fácil. O professor da educação física escolar, ele não tem livro didático como as outras disciplinas têm, né? Apesar da nossa disciplina, segundo a BNCC, ela sofreu o processo da tematização, mas ela há uns conteúdos a serem seguidos. E a gente não tem esse conteúdo. Então fica por conta de cada profissional, né? E às vezes, infelizmente, há profissionais que negligenciam demais conteúdos, porque, não fui lutador, eu não vou dar aula sobre judô, não vou falar sobre capoeira. Não sou do esporte, então como é que eu vou conversar sobre basquete, sobre futsal? Enfim, há muitas nuances, mas felizmente eu gostei do que vi, e os profissionais de educação física escolar estão de parabéns, porque a gente começou num nível de preocupação, nós estávamos muito apertados pela situação e conseguimos sair do zero e produzindo muita coisa, e me incluo nisso. Vou continuar produzindo muita coisa, porque a educação física em ambiente público é importantíssima e ali é que nós somos muito importantes mesmo. Muito bem, professores. Primeiramente, parabéns pela fala. Agora vamos abrir para as perguntas, né? Nós já temos algumas. Tem uma pergunta aqui da professora Sônia para o professor Caetano, que eu vou estar juntando com a de Giovanni, né? Que é perguntando sobre se você orientou as atividades aos alunos de personal, né? Então, como foi que você conseguiu fazer essas orientações? E Giovanni está fazendo uma ênfase, fazendo uma pergunta em relação aos alunos atletas, né? Como ficou o acompanhamento nesse período, visando a questão do menor dispêndio de rendimento, que foi inevitável. Então, professor Caetano, fique à vontade. Entendi. Bem, no primeiro momento da pandemia, né, quando as academias não estavam mais funcionando, eu consegui trabalhar com os meus alunos, personal trainer, nos condomínios, porque nos condomínios que eles habitam, havia academia e quadra esportiva. Então, a gente ficou no condomínio. Só que chegou um tempo que as academias do condomínio também tiveram que fechar as portas, né? Não podia mais abrir. Então, a gente migrou para os locais abertos. Cheguei a treinar em praças, cheguei a treinar principalmente nas praias. Então, a gente ia para a praia um momento muito cedo, um horário muito cedo, quando não tinha muitas pessoas, 6 horas, 6h30 da manhã, e aí a gente realizava nossos treinos. Então, no primeiro momento foi no condomínio, segundo momento na praia. E aí é lógico, né? Tinha que ter os materiais específicos para isso, né? E como eu já carregava comigo os materiais, elásticos, queribel, né? Anilhas, barras, bolas, enfim, e pratos, cones, ficou fácil. De certa forma, não ficou difícil, não, para fazer a prescrição, orientação, enfim. Mas quando chegou no ápice mesmo, a pandemia, onde até mesmo as praias ficaram algumas, né, fechadas, impossibilitadas de se trabalhar, aí eu me vi obrigado a trabalhar dentro da casa dos alunos, principalmente nos idosos, porque eu tenho um casal de idosos, que são alunos idosos, e um desses idosos, ele tem Alzheimer, então, ele é bem avançado, e ele treina comigo, então eu tinha que ir para a casa dele, né? E aí a gente respeitava todos aqueles processos de
de prevenção, né? Então, eu ia com luva, com álcool, gel, álcool líquido, higienizava os produtos, eu de máscara, ele de máscara, à distância, enfim. E confesso que nesse momento foi um pouco mais difícil, porque ele não entendia o momento que estava passando, perguntava por que eu estava de máscara, por que ele tinha que usar máscara, né? Às vezes não aceitava coisas. E eu falava e ele não entendia. Então, por conta do Alzheimer. Mas conseguimos, né, realizar os treinos e até hoje nós estamos treinando na casa dele, aqui na casa dele. Isso com os alunos normal, né? Personal trainer, enfim. Outros alunos decidiram não treinar mais. Caetano, eu não quero, vou ficar parado, mas ficaram pouco tempo, ficaram o quê? No máximo 2 meses. Caetano, eu já estou louco, o que eu faço? E aí eu não precisei fazer as aulas de videoconferência. Eles me chamavam, Caetano, vem aqui em casa, que meu primo, meu irmão, meu pai, a gente treina no jardim, a gente treina na garagem, enfim. Então, vídeo aula mesmo, não precisei fazer com os meus alunos, não. Então, consegui realizar as aulas. Já com os atletas, porque eu tenho 2 atletas de alto rendimento, são 2 futebolistas. Um joga no Fortaleza, aqui no estado do Ceará, futebol de campo, e o outro joga na Hungria, em Budapeste, no futsal. Esses aí treinaram comigo praticamente a pandemia, não pararam, em hipótese alguma. Do início ao fim da pandemia, treinaram. O de Budapeste já está na Hungria, já está treinando Vaporou. Cadê o bola, E o de Fortaleza. Seu áudio está ligado, professor. E o de Fortaleza também já está nas suas atividades esportivas. Então, um dos meus atletas de alto rendimento e os meus alunos personal trainer, olha lá ele, bonitão. E os meus alunos personal trainer, eles treinaram mais em loco, né? No condomínio, praia, eu tive a presença, tive que aula presencial e meus atletas também presencial. Os atletas, a gente treinava, como os exercícios, o treinamento era bem específico, então eu levava para o campo, e a gente utilizava o campo no condomínio, ou na praia, areia da praia, né, as atividades específicas, ou no caso do menino que é do futsal, que é futebolista, mas do futsal, no condomínio dele tinha quadra, e a quadra o síndico disponibilizava para a gente, mas só nós dois, respeitando também espaços, enfim, e eu passava toda a programação para ele. E aí a gente conseguiu manter as atividades durante a pandemia. Ok, professor. Então, pode-se dizer que o desafio foi só a questão do ambiente, né? De ter que se reorganizar nesses ambientes, mas acabou dando tudo certo. Que bom. Agora vamos para a próxima pergunta. Na verdade, tem uma fala da professora Elisa aqui, reforçando que as escolas públicas, né, em Natal estão paralisadas, e esse desafio ainda permanece para muitos professores, né, que não tiveram o retorno. E vem a pergunta do professor Edeilson para o professor Mapurunga. Numa possível volta de aulas e tendo pouca informação sobre a doença, né, com uma transmissibilidade alta, como fazer, né, sabendo que as nossas aulas são em essencial vivencial, né? Na sua opinião, professor Mapurunga, o que você acha que deveria ser feito? É um desafio responder. Mas há protocolos que estão sendo seguidos, né? Há protocolos já instituídos em algumas modalidades esportivas, por exemplo. No basquete a gente tem acompanhado critérios para trabalhar-se, né, com isso aí. Algumas escolas estão instituindo que a volta da educação física vai ser posterior à volta de sala de aula. E esportes em escolas, talvez eles não retornem ainda este ano, né? Depende muito de como a direção vai ver isso. A Edeilson sobre a vivência, digamos que no final do mês de setembro retornassem as aulas nas minhas escolas públicas, né? Tanto em Nísia Floresta quanto em Macaíba. Seguindo os protocolos que estão sendo instituídos, né, de dispersão, de treinar em ambientes ao ar livre, as práticas vivenciais, eu não vejo com grandes problemas
dependendo de como também vai ser encarado, porque a volta é uma volta de 50%, praticamente está sendo adotada, e os protocolos de serem seguidos, você tem que ter dispersão, dividir os grupos. Por exemplo, o caso do basquetebol, que é um caso que a gente sabe, que eu sei mais a fundo, né? Você vai trabalhar com alunos fixos em metade de quadra, né? Evitar as atividades de contato. Seriam mais treinamentos técnicos, por exemplo. O uso da máscara durante as atividades, ela não está sendo obrigatória, mas ele tem que ter uma máscara para chegar e uma outra máscara para sair. A higienização durante os treinamentos, a higienização do material que se trabalha, da bola. Então, assim, a tarefa é muito complicada, né? Há protocolos a serem seguidos, de fato, mas não é uma tarefa fácil. Ele falou aqui, protocolos e alunos de primeiro ano, né, de sexto ano, desafio de máscara. Então, como eu falei, a atividade física com máscara, pelo menos para o basquetebol, os protocolos que eu olhei, eles não estão sendo exigidos, mas você tem que ter a máscara para chegar e outra diferente para sair da quadra da prática. Não pode ter, por exemplo, cada um vai ter que ter o seu reservatório de água, por assim dizer, o squeezer, né, próprio. A escola não vai fornecer isso. E a prática de 1 hora é aconselhada, entrar e sair, não ficar no ambiente. Então, esses são alguns tipos de protocolos que têm que ser instituídos. Então, fica a dúvida para a educação física escolar. A gente consegue segurar um aluno que vai para essa prática, né, ter as máscaras diferentes para cada um, ambiente público, a gente sabe que é muito diferenciado, muito complicado, algumas coisas. E deve estar falando aqui, Parnamirim está desenvolvendo um projeto de videoaulas, 30 minutos, os alunos do ensino fundamental, sexto ano, já assisti, inclusive, algumas aulas, não da educação física, mas assisti as outras disciplinas, tá, Tibério? É interessante, está na Bandeirantes Digital, se não me engano, é o canal 3 ou 2, a Band 2 ou a Band 3, né? E os professores estão incluídos no projeto, né? Sempre ao término da aula, deixo um desafio como atividade prática para os alunos. Então, assim, nas minhas aulas remotas, por exemplo, eu deixava uma atividade prática de desafio ou um conselho para eles trabalharem. Eu trabalhei o conteúdo, por exemplo, de aptidão física e condicionamento. Então, eu usei um recurso tecnológico, mostrei uma figura de treinamento, e aí pedi que os alunos interagissem com a figura, o que é que eles acham da figura, o que é que está acontecendo na figura, e aí eles deixaram todas as frases lá, até publiquei as 3 melhores frases sobre o conteúdo no site, e aí pedi a eles se era possível fazer essa atividade dentro de casa, ao ar livre, e que, se possível, viesse vir. Tem um canal de vídeo da gente um particular, e aí alguns aderiram, outros não, é lógico, claro. Alguns aderiram de boa, pessoal, alguns acharam muito legal a iniciativa, outros, por fim, os esportistas, né, os times esportistas, eles acham que aquilo não é necessário. Mas é complicado, sim, de fato, como Ed falou, crianças de 6º ano, 7º ano, para você manter uma organização, manter isso com máscaras ou sem máscaras, eles têm que chegar com uma máscara, sair com outra máscara, é um fator só, transpiração, a respiração ofegante, né? E supostamente crianças e adolescentes eles são transmissores que não transmitem a doença, que não fica visível a todos, né? Então tem sim uma complicação no final para isso daí. Mas há soluções, né? Há que se buscar soluções, mas de fato são coisas que complicam. Ok, professor Mapurunga, é verdade, essa reflexão a gente vai estar fazendo constantemente, né? Como o professor Caetano colocou aí, né? Em Manaus, 342 professores testaram positivo. É uma consequência, sim, porque passou a ter contato. No caso de Manaus, a prefeitura, em particular, ela exigiu que os professores voltassem dentro da pandemia, praticamente. Porque Manaus teve um pico muito cedo, mas se continua lá, a contaminação continua perto daqueles parâmetros que eles usam de 1, para cima ou 0 ponto para baixo, né? Mas ela está 0,8 ainda, se eu não me engano, por lá. E a contaminação continua, né? Alguns professores, até vi uma reportagem engraçada,
e 75 professores alegaram, 75 funcionários da escola alegaram que foram contaminados. Aí a prefeitura contestava, dizia que era apenas 72. Então, é a mesma coisa. O risco é o mesmo, as vidas, se fosse 5 vidas já era complicado. Então, assim, é muito complicado no ambiente escolar de fato, porque criança e adolescente, eles vão levar, de fato, o vírus de um lado para o outro e serem assintomáticos. Então, é algo que tem que ser bem pensado antes de se repensar uma volta. E acredito que a educação física escolar, em voltando às presenciais, ela vai se contentar, por enquanto, com a sala de aula. Isso vai ser um problema de fato. Muito bem, professor Mapurunga. A professora Sônia pediu uma fala, né? Fique à vontade, professora, para fazer o seu comentário sobre os conteúdos de educação física escolar. Isso, sobre esse que foi comentado, eu fico muito preocupada com isso, né, porque dá um sentido de, principalmente aos alunos que estão na licenciatura, de terminam a faculdade, tem o desafio de estar numa escola, né, e estar agora no desafio de sozinho, você e os alunos, o que ensinar. E aí eu gostaria de dizer a vocês que num determinado momento, numa época temporal, há muito tempo atrás, nós fizemos uma proposta e trabalhamos junto com a Secretaria da Educação do Estado, né, e na época a CODESP foi quem nos contratou para fazer esse trabalho de apresentar uma proposta de hierarquização dos conteúdos. Né, e nós fizemos um curso em todo o estado do Rio Grande do Norte, porque a gente fez essa hierarquização respeitando a cultura de cada região do estado do Rio Grande do Norte e trabalhando juntos com os professores do estado. E apresentamos, e eu não sei onde anda, né, logicamente, esse material. Nós fizemos junto com os professores e entregamos à Secretaria de Educação do Estado na época. Logicamente que precisa ser atualizado diante com o olhar voltado para a BCC, né? Então, assim, vejo que fico muito preocupada com isso. E aí eu lanço o desafio, né, para todos nós, professores de educação física, da gente fazer esse trabalho de pesquisa, sabe? Que a gente possa pegar o que é de conteúdo e hierarquizar. Eu lembro que, na época, a gente observou muito, nosso olhar foi voltado muito para o desenvolvimento humano. Então, pegamos muitos conhecimentos que trata de aprendizagem motora, de desenvolvimento motor, e todo esse processo, e a gente fez em cima desse olhar, né? E, logicamente, com o olhar da cultura regional. Então, assim, é importantíssimo que a gente, enquanto universidade, enquanto professores, enquanto pesquisadores, que a gente possa estar fazendo esse trabalho, sabe? Algum grupo de pesquisa, seja junto com outra universidade, sabe? Porque é importante que a educação física escolar ela tenha esses conteúdos, né? Para que possa ser apresentado aos professores e os professores também sejam capacitados para isso, né? Era isso que eu queria comentar, porque a gente não pode deixar os alunos soltos, né? Terminou a licenciatura, está solto na escola. Não, não está solto. Tem as diretrizes que está lá da BNCC, nos parâmetros curriculares e tudo mais. E uma coisa que eu ressalto, que eu sei que muitos já leram a BNCC, é que a ludicidade, o lúdico, ele está presente, né, muito fortemente na BNCC, tá certo? Era essa observação. Excelente reflexão, professora Sônia, é verdade, né? E que essa seja uma inquietação de nós, professores, nos grupos de pesquisa e também dos nossos alunos, né?
que através de projetos de TCC, de iniciação científica, né, eles possam também ter esse interesse de vivenciar, de verificar em determinados espaços que conteúdos estão sendo trabalhados, comparar, né, verificar o que está dando certo, o que não está, já que não temos esse norte e que ainda precisamos, né, criá-los, né, construir. Então, eu estava olhando aqui o chat, estou vendo comentários ainda sobre a questão do retorno às atividades, então verificamos que realmente é uma reflexão que devemos fazer constante, né, tanto no ambiente escolar, na área da licenciatura, como no bacharelado, né, quando o Caetano falou sobre alunos idosos, né, um grupo de risco, né, que precisamos ter todos os cuidados. Os professores comentaram aqui no chat sobre os próprios professores de educação física, que muitos são grupo de risco, né? Então, são várias reflexões que precisamos fazer aqui, que vai além dos instrumentos que devemos utilizar, das ferramentas, né, do aprender, né, que estamos discutindo aqui nessa manhã. Eu queria fazer uma pergunta para ambos, porque eu acho que para muitos professores, né, que ainda não tiveram que atuar, como os professores que estão no ensino público, ou os personagens que tiveram seus alunos suspensos e ainda não retornaram, né? Então, continuam com alguns desafios. Queria perguntar para vocês dois, de que forma vocês exploraram as ferramentas que vocês, né, passaram a utilizar, ou os instrumentos, sem que vocês se sentissem sobrecarregados? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma obrigação de aprender, ela pode vir de uma forma tranquila, se nós tivermos tempo, né? Ou ela pode vir de uma forma muito complicada. Eu acho que no semestre passado, todos nós compartilhamos dessa sensação, né? De se sentirmos cansados, sobrecarregados. Então, que dicas vocês dariam para os nossos futuros professores e professores de como explorar essas ferramentas e não se sentirem sobrecarregados? Tem como não. Tem como não, é? Você quer começar, Caetano? Então, vamos lá. A sobrecarga, trabalhar remotamente, ela vai existir. Não tem como ela não existir. Por quê? Porque nós temos que gerar conteúdo, né? Às vezes acontece, não sei se acontece com alguns companheiros, mas mesmo você tendo o conteúdo pronto, você modificá-lo para acompanhar a estrutura de aula à distância, né? Dependendo de como você vai usar metodologias. Então, a aula remota, ela acontece antes, quando eu tenho que gerar o conteúdo, ela acontece durante e ela acontece depois, né? Dependendo, de novo, das atividades que o professor promove. Então, ela gera, assim, um estresse, ela gera um montante de trabalho incrivelmente maior que se nós estivéssemos presencial. Isso é um fato, não há como negar isso. Mas ela é uma coisa que, se por um lado ela gera esse montante de trabalho, por outro lado você está trabalhando residencial, né? Não sei, acho que não sei, no meu caso, no caso de Rafael e Jason, nós temos um filho novo, né? Então é pancada, às vezes é pancada. E eu e minha esposa, nós trabalhamos em universidade. Então, está acontecendo neste semestre, por exemplo, dos dois está dando aula ao mesmo tempo, né? E aí é complicado, né? Então, assim, mas cada um lidar com a dor de forma diferente, né? O nosso corpo lidar com a dor de forma diferente é a mesma coisa a alguns profissionais. Dizer que nós não ficamos sobre trabalho seria uma mentira. Nós temos muitas coisas, porque ela acontece antes, durante e depois, e você tem que saber lidar com essas partes. E quando você estava na parte da pandemia que ninguém saía de casa, aí que era mais complicado, porque você não tinha uma válvula de escape, né? Agora está amenizando, mesmo assim eu evito, por exemplo, não vou à aglomeração mais em 2020 por nada, né? Nos 2 últimos dias de sair para ir no shopping resolver problemas com linha de celular e acabou-se. Mas agora a gente tem pelo menos um passeio para dar, né? O passeio daqui da gente está sendo sair para uma praia distante de Natal. As ferramentas tecnológicas, elas estão aí para ajudar
elas não estão aí para atrapalhar, muito pelo contrário, elas dinamizam as aulas, né? Uma coisa positiva da pandemia é que ela forçou todos a trabalhar de alguma forma com ferramentas tecnológicas novas, e com certeza vamos continuar usando e utilizando-as em sala de aula, e que tecnologia é uma coisa ligada diretamente hoje ao mundo do trabalho. Estamos dentro da Education Maker, né, educação 4.0, a educação de botar a mão na massa, do aluno fazer para aprender. Isso é um desafio para todos nós, né, para os profissionais que irão cair no mercado. Né. Nós temos aqui profissionais que trabalham com educação e trabalham com a mão na massa, como Caetano, por exemplo, como Elis, né, profissionais que trabalham em outras atividades que não só ensino superior. Então, nós temos vários tipos de exemplos que podem ser vivenciados e podem ser utilizados pelos alunos. No final de tudo isso, a grande sacada é que a gente vai voltar para a sala de aula mais arrojado, mais antenado com o mundo tecnológico, e como facilitadores, que Caetano falou no início, né? Os professores hoje no ensino superior, nós somos considerados facilitadores, e aí a gente vai tornar nossa aula ainda mais atrativa, porque o curso de Educação Física, por si só, ele é bastante atrativo, né? Nós já somos bastante ativos neste quesito, mas o mundo tecnológico está totalmente alinhado no futuro do mundo do trabalho, né? Se não houvesse a pandemia, o Brasil não se liga tão rapidamente ao trabalho remoto como o resto do mundo já se liga, né? Se não fosse a pandemia, nós não teríamos acordado, alertado e nos capacitado para o mundo do trabalhar remoto, o mundo do trabalho, o mundo da tecnologia. Então é isso. Professor Caetano, fica à vontade. Mais arrojados, exatamente, Mafuru, concordo, voltaremos assim. Pelo menos da minha parte. No início, a minha maior dificuldade foi exatamente essa questão com os recursos tecnológicos. Não dominava bem, né? Como eu mencionei, alguns alunos me ensinaram. Foi o meu. Eu vi que um aluno se dava muito bem. Como é isso? E os alunos me atenderam, foram bem pacientes comigo. A instituição também, professora Sônia, Lucas, tiveram muito pacientes. No início foi bem estressante, porque foi muito novo, né? Novo para todos, não só para mim, para os alunos também foi bem estressante, mas com o passar das semanas, das aulas, aí já foi estabelecendo uma certa calma, já foi estabelecendo um certo padrão de aula, e tudo começou a fluir de maneira satisfatória, da melhor maneira possível, né? Então, o momento que mais me sobrecarregou nessa pandemia foi o momento que eu fiquei muito ansioso e preocupado, que foi logo no início, onde eu não pisava fora de casa, onde eu vi um número crescente de pessoas, né? Meus vizinhos contraíram, meus vizinhos de porta contraíram, sendo que um veio ao óbito, isso preocupando todo mundo, preocupando a gente, mas conseguimos assimilar. O estresse do dia a dia já faz parte do meu cotidiano, né? Cotidiano de qualquer professor, né? O meu exemplo talvez seja o exemplo de muitos aqui. Eu trabalho todo dia, o dia todo, manhã, tarde, noite, de segunda a sábado, né? Só domingo que descanso, mas o domingo a gente não descansa. Domingo vai elaborar aula, vai corrigir prova, vai, né? Ou seja, trabalha em casa também. O fato de eu ter uma academia no interior, em Santa Cruz, me obriga também a fazer algumas viagens durante a semana. E como fechou a academia, não precisei fazer essas viagens, então já ficou um pouco mais tranquilo para mim. Então não houve uma sobrecarga em relação a trabalho, muito trabalho. Na verdade, diminuiu um pouco, né? Tive mais tempo de estudar, de ler. Eu não tinha o hábito de ler. Eu não tinha o hábito de ler o quê? Outras coisas que não fossem da minha área. Então, tudo que eu vou ler, meu tempo é tão curto, que se eu vou ler alguma coisa, eu vou ler algo da minha área, para não perder tempo. Então, fazia muito tempo que eu não pegava um livro para ler. E uma aluna da academia me emprestou um livro ótimo, O Tatuador de Auschwitz, do tempo da Segunda Guerra, que eu gostei. Aí eu parei para pensar, cara, quanto tempo que eu não pegava um livro para ler, né? E eu comecei a ler
outras coisas. Até receita eu comecei a preparar em casa. Eu virei cozinheiro nessa pandemia. Então, foi uma parte no início difícil, mas depois consegui assimilar bem. Ok, professores. Na fala de vocês fica claro que todos nós precisamos de um tempo, né? Para assimilar, para se adaptar. Então, nossos alunos precisam também levar essa reflexão, né? Quando vem alguma novidade, o medo, a frustração, o desafio vai sempre existir. E o que a gente tem que fazer é se reconhecer, né? Se entender, reconhecer nossos limites, para então começar a reagir, que foi o que vocês conseguiram fazer, né, nas suas diferentes situações, né, como personal, como professor de escola pública, como professor de escola privada, né, com personal idoso, com personal atleta. Então, o que precisamos é nos ajudar, nos compreender, através, inclusive, da ajuda dos colegas. Vocês saíram falando aí, Caetano comentou, eu pedi ajuda ao meu aluno, busquei informação, né, estudei, li. Então, gente, estamos chegando no final do nosso evento, né? Eu queria primeiramente... Estamos, já são 11h55 aí, né? Temos 5 minutos. Eu queria agradecer a fala de vocês, né? Agradecer a UniRN por ter oportunizado esse momento, a professora Sônia por ter incentivado, agradecer a presença dos alunos. Queria deixar agora um momento final, né? Para que vocês, professores, façam uma fala final e finalizem esse nosso momento, que eu acho que foi tão importante, tão reflexivo para os nossos professores e alunos, tá? Então, fique à vontade, professor Caetano, e em seguida o professor Mapurunga e a professora Sônia também. Ok. Obrigado, pessoal, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, alunos. Obrigado à instituição pela oportunidade e contribuir um pouco com essa experiência, né? Experiência que eu tive. E passar para vocês, até porque eu sou mais experiente aqui, né? 40 anos, então sou mais velhinho aqui, então realmente passei minha experiência aí, um pouco da minha vivência para vocês verem que se vocês passaram por algum problema, alguma dificuldade, algum anseio, não é privilégio de vocês apenas, não, né? Também até os mais experientes, cabelo branco, passam por isso, e todo ser humano vai passar, né? Então, o que diferencia mesmo é aquele ser humano, aquele profissional que tem essa capacidade de ressignificar, essa capacidade de parar, tentar assimilar, resolver o problema e, assim, resolvê-lo para que essa situação tão estressante acabe se tornando uma situação motivante. Aquela situação, aparece um problema, peraí, o que eu vou fazer para trabalhar em cima desse problema e acabar resolvendo, né? Então, espero ter contribuído um pouco aí, tirar algumas dúvidas, tá? E agradecer mais uma vez a oportunidade, o carinho de todas as perguntas e o convite de professora Sônia. Valeu mesmo, muito obrigado. Bem, gratidão aí a todos, né, todos envolvidos, professora Sônia, UniRN, colegas de ensino superior, aos queridos estimados alunos, mais uma vez. Como o Caetano falou, problemas, eles viram soluções, né? Não podemos olhar pelo copo, metade do copo vazio, né? Temos que olhar pela metade cheia, de fato. Nós podemos, nós devemos e nós temos e somos preparados para isso. Vocês estão sendo preparados para isso, os profissionais da Uni estão preocupados com isso, e espero que nós tenhamos acrescentado mais coisas que não só de sala de aula, e estou aqui à disposição para os profissionais da licenciatura, principalmente, que estão indo caminhando pela licenciatura, quiserem trocar uma ideia sobre, quiserem ver o site, o material produzido está disponível para vocês usarem também, com certeza. Tá? Mas muito legal, e espero que tenhamos mais e mais, porque uma troca de experiência é sempre importante. Vou finalizar com a fala da professora Eloana, que ela diz sempre, na dificuldade, estude. Professora Sônia, fique à vontade. Eu quero agradecer
aos 2 professores por ter aceitado o desafio, agradecer à professora Rafaela pela excelente condução e dizer a todos vocês, alunos, que tem uma metodologia que começou com Paulo Freire, que é a pedagogia da rua, né? E muito interessante, vocês procurem. Inclusive, tem um livro de Paulo Freire, que eu acho que é isso aqui. Sônia, teve uma apresentação do professor Paulo Freire semana passada, está disponível no YouTube. Eu sugiro que fomos já para os alunos, eu assisti, foi maravilhoso. Então, a pedagogia da rua, para que vocês entendam que as pessoas, quando chegarem para vocês, elas têm um repertório motor muito bem elaborado e que aí vocês precisam estudar, como disse a professora Elora, estudar, porque vocês vão pegar pessoas que estão prontas. Vocês precisam ressignificar esse estar pronto, né? Esse é o grande desafio da nossa profissão, que vocês se inquietem sempre, sejam sempre inquietos, porque é essa inquietude que traz a criatividade que tanto estamos precisando nesse momento e vamos precisar em muitos outros momentos, porque daqui para frente vai ser dessa forma, né? Então, precisamos aguçar a nossa mente com criatividade. Vocês vão receber problemas todos os dias nas mãos de vocês, seja na academia, seja na escola, seja onde vocês estiverem. Todos os dias vocês vão ter problemas nas mãos. E aí, uma boa dica é ler esse livro de Paulo Freire, A Pedagogia da Rua. E agradecer a extensão aí na pessoa de Mariana pelo apoio dado aqui ao nosso evento. Ok, pessoal, então acho que damos por encerrado no meio-dia aqui, né? Fomos categóricos, conseguimos. Então é isso, nos encontramos à noite ainda, professor Caetano, Mapurunga e a professora Sônia, e os alunos que quiserem assistir de novo, fiquem à vontade.